Agora Atenas, a história de Atenas já é bem mais complexa. Por quê? Porque Atenas vai prezar não apenas a disciplina e a obediência como os espartanos, mas vai considerar a inteligência, a participação política, a arte de falar como valores importantes para os seus cidadãos. Isso vai estimular entre os cidadãos atenienses um maior senso crítico, uma postura de se opor ao que eles criticavam e achavam que estava errado. Isso vai fazer com que, ao longo da história, a estrutura política e social de Atenas vá mudando a partir de conflitos e de lutas internas, lutas civis dentro da própria cidade. Mas, resumindo, você tem uma sociedade que é dividida entre os cidadãos, os metecos, que são estrangeiros, são pessoas que pedem permissão para trabalhar, certo? Lá na cidade, e são, digamos assim, mais ou menos livres, mas não têm direito nenhum. E você tem os escravos. Aí esses realmente, além de não ter direito político nenhum, eles têm que obedecer, são servos. Agora, entre os cidadãos, certo? Quem tinha de fato direito político eram chamados eupátridas, ou bem-nascidos, que é como eu já falei lá no começo, eram os chefes, certo? Das famílias clânicas lá da Grécia. Então, a cidade de Atenas tinha um rei que era chamado de Basileu, certo? O Basileu, ele era escolhido e ele era rei até morrer. Pois bem, em determinado momento que esse Basileu estava acumulando muito poder, os outros eupátridas começaram a questionar, certo? Se era realmente prudente ter um cara só governando todo mundo. E aí eles criaram um sistema político chamado arcontado. Então, o arcontado vai ser o seguinte: os eupátridas vão se juntar, vão eleger um arconte, e esse arconte vai governar por 10 anos, certo? Sendo auxiliado por outros eupátridas que vão assumir cargos públicos. Percebam que tudo isso é só entre os eupátridas. Quem não é eupátrida está fora da jogada, só vai participar de alguma assembleia mais geral com os outros homens da população. Eu lembro que a participação dessa população é somente masculina, tá? Infelizmente, há muito tempo, né, desde a antiguidade, a mulher ela era obliterada. O lugar dela era o gineceu. O gineceu é uma parte da casa grega só para as mulheres, para o serviço doméstico, cozinha, lavanderia, essas coisas. Mas também o cuidado, né, o ritual sagrado lá dos lares, né, a adoração aos deuses da família. Então você vai ter lá conflitos civis internos na civilização, na sociedade de Atenas, que vai fazer com que haja essas mudanças. Então uma das mudanças que vai ficar acontecendo é que o período de comando do arconte vai começar a diminuir. Sim, 10 anos é muito tempo, diminui para 5. Vai chegar ao ponto que o arconte vai governar apenas por 5 anos e depois apenas por 1 ano. Como eu tinha falado, você vai ter ali em Atenas uma parte da população sendo colocada para viver nas terras menos produtivas. Essa galera vai ficar, obviamente, muito pé da vida e vai querer sair dali, vai querer direitos políticos para dizer: não, eu não fico nessa área, não, eu quero ir para uma área melhor que seja mais fértil. Esse tipo de conflito vai acabar levando a cidade de Atenas e outras cidades da Grécia a enviar navios cheios de gente, essas pessoas que estavam nessas terras mais problemáticas, para irem conquistar outros territórios fora daquela área ali que é a Grécia. Vai ser uma espécie de diáspora, uma colonização grega. Então, isso vai levar gregos de várias cidades para formar outras cidades, colônias, em várias ilhas do mar Mediterrâneo, ali próximo da Grécia mesmo, ou indo mais para longe, por exemplo, para a Itália, né? No sul da Itália você vai ter algumas ilhas, e o próprio sul da Itália, a Península Itálica mesmo, ela vai ser ocupada por gregos, vai se chamar de Magna Grécia. Certo? Também vai ter gente indo lá para o lado dos Balcãs, né? Onde tinha a cidade de Troia, que a gente falou na aula passada, certo? E aí você vai ter um monte de cidades sendo construídas, um monte de cidades gregas, as colônias gregas construídas ali, naquela região também dos Balcãs.
Então, essa colonização grega vai dar uma folgazinha lá nos conflitos, mas não por muito tempo. As pessoas de Atenas realmente queriam participar da política, e aí você vai ter a ampliação do que é um eupátrida, que antes era só aquele cara que nascia, era o primogênito da família, o mais velho da família, e aí vai passar agora a ter um critério de riqueza. Então, pessoas muito ricas vão começar a ter direito a assumir certos cargos que antes não podiam. Então, você vai sair de uma aristocracia para uma oligarquia, uma plutocracia, né? O poder baseado na quantidade de dinheiro, na riqueza do indivíduo. Antes era no seu status familiar. Isso daí vai resolver por um tempo, mas vai voltar a ter confusão, porque é aquele carinha que tá lá, sei lá, fritando hambúrguer, é claro que não, tô brincando, né? Mas o pessoal que não tinha grana também queria participar da política, também queria ter vez, e aí você vai ter conflitos internos, até porque você tinha uma situação bem sacana. As pessoas que eram mais pobres, muitas vezes eram mais pobres porque eram colocadas para trabalhar na área mais complicada, mais o solo menos fértil, e eles ou então iam para uma guerra, voltavam com dívida dessa guerra e aí eles eram escravizados. Então você tinha uma parte da população de Atenas que não estava muito satisfeito com o negócio não. Então esses conflitos vão continuar e aí isso vai levar, por exemplo, a chegada de Solon, né, um sábio que vai criar leis, mudar leis para poder fazer com que Atenas tenha uma situação mais justa. E as reformas das leis de Solon vão no sentido de criar uma democracia, que de fato vai ser criada no governo de Clístenes, certo? Clístenes e Péricles, certo? Então você vai ter o surgimento da democracia, que vai começar com as reformas de Solon, mas que vai se tornar de fato corpo com as leis de Clístenes e vai chegar no seu apogeu, certo? No governo de Péricles. A estrutura de governo da democracia grega ela vai ser direta e vai ser bem complicada. Você vai ter uma parte dos cargos que são sorteadas, outra parte que é eleita, uma parte que é escolhida e vão criar formas de todo mundo de alguma forma participar. Todo mundo entre aspas, né? Os gregos mesmo, né? Os cidadãos gregos e não mulheres, certo? Então você tem uma faixa etária também, então você tem uma série de restrições que faz com que uma parte, mas uma parte grande da população grega participe da política. E o nome democracia vem que não é como a gente fala hoje, democracia significa o povo governando. Ela surge com a ideia de povo, mas povo no sentido mais geográfico do espaço. Então, a cidade da Grécia foi dividida em demos, são povoados, são bairros. Então você vai ter lá 10 demos, esses demos vão ter que escolher os seus representantes internamente. Então você mora num demos, você só pode ser governante, só pode ser eleito naquele demos pelas pessoas daquele demos. E aí você vai ser um representante delas. Então você vai ter várias etapas, várias assembleias, várias instâncias de poder em que as pessoas dos demos vão ter influência. E aí vai surgir a democracia, então falar democracia grega. Certo? Na próxima aula a gente vai ver outros detalhes do assunto de Grécia e de Roma. Vocês vão ver, vão precisar de várias aulas para a gente vencer ele.